top de 5 dicas para você não cometer esses erros com as suas suculentas. Seja você um iniciante ou que já cultiva e tem uma coleção grande. Fica comigo ao longo do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar das 5 dicas que eu vou passar para vocês. A primeira dica é que onde quer que você compre suculentas, seja em floriculturas ou viveiros ou supermercados, feirinhas, sempre olhe o centro da sua suculenta, o centro da roseta. Por exemplo, nunca compre suculentas que estejam com o centro da roseta, seja ela pequena ou grande, esbranquiçado. Isso mostra que a suculenta não está tão saudável e por isso pode ser que você tenha problemas ao trazer para o seu jardim. Mesmo que você faça a adaptação correta, mesmo que você troque ela de substrato, pode ser que ela já esteja comprometida e aquelas pessoas que não têm muita experiência acabam perdendo. É óbvio que existem vários fatores para a gente perder suculentas, até para quem é experiente perde suculentas, mas sempre que você comprar, principalmente você que não tem tanta experiência, tente comprar a suculenta mais saudável que você achar no local que você vai. Por exemplo, essa daqui é uma suculenta estiolada. No último vídeo que eu deixei aí no canal das suculentas de mercado, ela tá passando por um processo de adaptação. Tá até meio queimadinha, porque ela não aguentou, mesmo o solzinho da manhã. Vou ter que retroceder o processo que eu tô fazendo. Mas isso é uma suculenta estiolada. Se você não conhece muitas suculentas, você vai ver uma suculenta dessa e falar: ah, vou comprar, parece uma pendente. Mas não, provavelmente essa daqui é uma echeveria ou uma graptoveria. E ela não está compactada e sim estiolada. Também tem o centro dela, mesmo que espaçado, olha, meio esbranquiçado. Então, evite comprar suculentas assim, principalmente para você que não é tão experiente. Com o tempo você vai aprender, você vai conseguir salvar plantas, tanto que você compra e as suas também. Mas quando você está começando, tente encontrar a suculenta mais saudável, tá bom? Segunda dica, não ficando de vaso. Eu vejo que tem muita gente que manda aqui nos comentários: minha suculenta ou a minha planta tá murcha, não tá desenvolvendo, vou trocar de vaso, ou então troquei de vaso. Não faça isso. Não fique a todo momento trocando a sua suculenta de vaso, aumentando um vaso para um vaso muito maior do que ela já está, ou porque, ai, surgiu uma folhinha, eu vou lá e vou trocar de vaso. Não. A suculenta precisa enraizar totalmente naquele vaso que você colocou. Eu tenho aqui, por exemplo, essa sedum bronze. Ela tá aqui, ó, nessa xícarazinha pequenininha. Ela não enraizou totalmente nessa xícara e já faz tempo que ela está. Só tem uma roseta, ela ainda não saiu mais mudas em voltas. Mas ela está neste local há quase 6 meses já. E eu não pretendo tirá-la daqui enquanto eu não perceber que ela precisa dessa mudança, mesmo sendo num vaso pequenininho. Eu tenho aqui também uma xícara um pouco maior, onde eu coloquei até, ó, tem várias, tem Sedum rubrotictum aurora, tem aqui Albert Baines, tem uma Pachyphyton. E enquanto essas 3 plantas não enraizarem totalmente nessa xícara, eu não vou fazer a mudança. Por quê? Não tem necessidade. A planta precisa encontrar esse aconchego no vaso que ela está. Ela precisa soltar as suas raízes com força, preencher todo o espaço do substrato. Aí sim você troca ela de vaso. Seja ela num vaso pequeno ou num vaso grande. Ah, mas a minha planta já está passando do vaso, já está enorme, não tem mais para onde ela ir. Aí sim você vai trocar de vaso. E isso não vai acontecer em uma semana, 2 semanas, em um mês. Isso vai levar meses, ou até um ano, ou até mais, dependendo do tamanho e o porte da sua planta. Então, só mude a sua planta se realmente tiver necessidade. A mesma coisa serve para o local. Encontre um local no seu jardim onde essa planta seja de sol pleno, vai receber as horas necessárias, que no mínimo seria de 6 horas de sol. Lembrando que as estações do ano mudam e o sol também muda de posição. Então, a luz naquele local nem sempre vai ser da mesma forma. Pense num ambiente que você vai montar o seu jardim ou colocar a sua coleção, onde essa planta, mesmo com a mudança de estação, não vai perder luminosidade muito bruscamente e receber menos luminosidade do que ela precisa.
Sempre analise antes de você colocar isso no seu jardim. Porque numa mudança de estação, você acaba perdendo plantas por receber menos luz ou até mais luz do que ela está acostumada de repente sem fazer uma adaptação. Principalmente você, que assim como eu, cultiva plantas e suculentas no tempo, não tem sombrite. Sempre se preocupe com essa mudança de estação, aonde você vai colocar. As suculentas de meia sombra, que elas só precisam de claridade ou de o solzinho da manhã, você tem que ter um espaço próprio para ela. Assim como as suculentas de sol pleno, elas precisam receber no mínimo 6 horas de sol. Então, você tem que deixá-la num ambiente que você sabe que isso vai acontecer, independente da mudança de estação. Se você usa sombrite, já é um outro caso. Eu não tenho experiência com sombrite, então eu não me sinto segura em estar comentando o que você tem que fazer, tá bom? Terceira dica: não troque suas plantas de substrato, porque você viu no canal ou a planta do amiguinho que tá linda e maravilhosa e o substrato é um substrato completamente diferente do seu. Use sempre o substrato que seja acessível para você, dentro das suas condições, próximo da sua residência, onde você consegue encontrar com facilidade para que você mantenha sempre o mesmo uso daquele substrato sem precisar ficar trocando, faltando algum componente que às vezes você acha importante. Aqui no YouTube tem milhares de vídeos ensinando substratos. E a gente vê que existem canais e pessoas que mostram suculentas ou plantas incríveis e maravilhosas. Mas você tem que entender que não é só o substrato que faz isso. Existe um conjunto para que a sua planta fique saudável. Esse conjunto, ele engloba o vaso, a drenagem, a rega que você dá, a adubação e o substrato. Esses 5 claro, 6. E a luz que a sua planta precisa e necessita receber. Existem milhares de vídeos aqui no YouTube que ensinam a gente a fazer substratos. Vídeos que as pessoas usam de 3 componentes até 30, 40 componentes dentro de um substrato. Mas isso tem que ser de acordo à sua realidade. Muitas vezes existem também canais de cultivadores, então eles precisam de um substrato mais especial, adequado para o cultivo. Tem pessoas que já colecionam há muito tempo, já experimentaram vários substratos, então aquele substrato que ela está mostrando é o que foi o ideal para ela. Ela fez várias testagens e aquele que foi o que realmente deu certo. Mas lembrem-se, além daquele conjunto que eu falei, que é vaso, drenagem, rega, adubação, luz, também existe a questão do clima. A Chechel tá aqui doida para aparecer, ó. Olha lá, Chechel, olha pra câmera, Chechel. O gatinha que gosta, ela quer ser youtuber também. O seu clima não é igual do outro. O nosso Brasil é um país continental com um clima extremamente diverso. Vocês podem até falar, ah, Thaís, mas isso é tão repetitivo. Sim, é repetitivo, mas tem gente que está começando, tem gente que ainda está aprendendo. Então, sempre é bom a gente relembrar esses pequenos detalhes, que o clima influencia bastante também. E não só essa questão que eu estou falando da pessoa correr e trocar de substrato, sem antes saber se aquilo vai ser adequado realmente para o clima que ela tá, para o lugar que ela cultiva, para o jardim dela, também a própria questão do vaso. Você vê explicando, falando, ah, o vaso de barro é o ideal para suculentas. Sim, o vaso de barro ele é interessante porque o vaso de barro é bom para suculenta ou um vaso de cerâmica, um vaso de cimento, porque ele faz com que a água evapore mais rápido. Só que não basta ter um vaso de barro para conseguir essa evaporação. O substrato também tem que ser um substrato que é um substrato drenável, que vai reter água suficiente para a suculenta se alimentar. A drenagem também é importante, mais ou menos 1 centímetro de drenagem de acordo com o tamanho do seu vaso. Então, tudo isso vai fazer com que essa suculenta fique bonita, fique saudável. Mas, por exemplo, se dependendo do seu clima, é um clima extremamente seco, é um clima que tem pouca umidade ao longo do ano, tem pouca chuva, essa suculenta vai depender extremamente da sua rega. Se você passar tudo para vaso de barro, você tem que entender que você vai ter que dar mais rega para essa suculenta, mesmo sabendo que a suculenta precisa de uma rega espaçada, uma rega moderada, não uma rega muito regular. Por quê? Senão a sua suculenta vai
perder água muito rapidamente e por mais que ela armazene essa água, ela não vai dar conta de ficar num vaso de barro com substrato drenável, com uma drenagem que passa bastante água, sendo regada pouquíssimas vezes. Então, tudo é um conjunto. Não faça essas mudanças extremas. Antes de você mudar qualquer coisa no seu cultivo, faça uma testagem antes, faça uma experiência antes. Pega uma suculenta que você acha que é mais resistente, começa a fazer aquilo com ela, troca ela de vaso, experimenta a troca de substrato. Aí você passa para outra, para outra, para outra. Quando você vê, você está criando a sua própria experiência, o seu próprio substrato. Você vai saber qual vaso é ideal, aonde você deve colocar, qual planta se adapta melhor num vaso de barro, qual planta fica melhor num vaso de plástico ao invés do barro, como que é o seu clima, como que essa planta vai responder a isso, tá legal? Então não faça trocas extremas, sejam elas quais forem, porque você viu num lugar falando que é ideal. Primeiro, teste e veja se realmente vai dar resultado para você. E procure sempre componentes de substrato que são fáceis de você achar, que estão acessíveis, que você consegue mesmo que pela internet, mas você quer experimentar, então faça isso. Mas não porque você viu que tem um outro vídeo e ficou super lindo lá e você acha que tem que fazer desse jeito. Não. Sempre experimente e eu falo em todos os vídeos. A sua suculenta é quem vai dizer se você precisa ou não fazer certas coisas. Ela dá as respostas que a gente precisa. É ela que a gente tem que observar, é ela que a gente tem que ver se tá saudável, se não tá saudável, se tá crescendo, se não tá crescendo, se tá enraizado, se não tá enraizado. A quarta dica é sobre adubação. Tem muita gente perguntando nos meus vídeos qual é o tipo de adubação que eu faço. A adubação que eu uso é a adubação de liberação lenta, que é a Basacote, que são aquelas bolinhas verdes. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tem aqui no substrato, tá vendo? Bolinha verde. Ela dura em média de 6 a 9 meses, porque ela vai se dispersando conforme você vai regando. Então, como a suculenta recebe pouca rega, ela acaba se dispersando durando mais tempo do que 6 meses, chegando até uns 9 meses, tá? E também eu coloco a cada 6 meses também a torta de algodão. Eu não uso torta de mamona, porque a torta de mamona é extremamente tóxica para os animais. Então, a torta de algodão não causa tanto malefício ao animal se ele fuçar no vaso ou se ele fizer alguma coisa. Então, eu prefiro trocar pela torta de algodão, que também vai ter o mesmo efeito na planta, tá? E também, uma vez por ano, eu coloco adubo mineral. Esse adubo mineral, ele é rico em micronutrientes. Além dos macros, a gente tem que fornecer micronutrientes também para a planta. E aí você vai também procurar encontrar, procure ler mais sobre essa questão de adubo. As suculentas não precisam de uma adubação muito regular, uma adubação muito intensa, como é o caso de algumas plantas. Mas isso não quer dizer que você não precise adubar a sua suculenta. Mas detalhe, adubo rico em nitrogênio pode causar estiolamento. Mesmo que a sua suculenta esteja num ambiente onde ela receba o sol, a luminosidade adequada, se o adubo estiver excessivo e muito rico em nitrogênio, ele pode fazer com que a planta fique estiolada. Então, tome cuidado com a adubação que você faz. Sempre leia o rótulo, isso é o básico. Se você comprou algum adubo químico, leia o rótulo, como tem que colocar a quantidade no vaso, pelo tamanho do vaso. Não coloque muito excessivamente. É melhor você colocar menos, que não vai causar tanto malefício, do que você colocar mais e causar alguma coisa na sua planta. Eu sempre também falo que você tem que colocar nas bordas do vaso, porque adubo muito perto da raiz, principalmente vaso de suculenta, que geralmente é mais curtinho, né, mais baixinho, pode queimar as suas raízes, porque ela vai receber o excesso de adubo ali e não tem necessidade, só aqui no cantinho. Outro detalhe, só faça adubação depois que você fizer a rega. Nunca adube a sua suculenta ou qualquer outra planta com um substrato muito seco ou seco há vários dias. Por quê? Você vai jogar o substrato e você vai vir com a rega depois. E a planta vai puxar de uma só vez esse adubo. Principalmente quando é adubo em pó, ou adubo que não é de liberação lenta, que ele vai se dispersar no instante que ele chegar na raiz da planta.
Então, você tem que fazer a rega primeiro e depois você vem com o adubo, porque ela vai absorvendo aos poucos. Quando você der a próxima rega, vai entrar mais um pouquinho. Esse é um cuidado que pode parecer besteira, mas faz toda a diferença. Pensa você está morrendo de sede, aí você corre e vai tomar uma água. Quando você dá o primeiro gole, dá aquela puxada na garganta, porque tá gelado, apesar que você tava morrendo de sede, então você vira o copo de uma vez. A mesma coisa vai ser com a planta. Ela vai puxar a água que ela precisa toda bem rapidamente. Então, você tem que fazer com cuidado essa adubação apenas depois que você regar. Outra coisa que eu sempre faço é anotar quando eu fiz a adubação. Ai, mas que exagero, Thaís. Não, a gente fica com a cabeça cheia de tanta coisa e de repente a gente esqueceu quando foi que a gente adubou. E se realmente adubou? Então, eu tenho uma agenda, você pode anotar num caderno ou no próprio calendário que você tem em casa. Marca o dia que você fez a adubação e daí depois você vai ter um controle sobre isso, até de quantas adubações você fez ali que foram necessárias para sua planta, tá? Então, anote também quando você fez a adubação, isso faz diferença. De repente, será que eu adubei a planta? Quando foi que eu adubei? Será que já deu 6 meses? Será que eu preciso fazer um adubo com micronutrientes, que é um adubo mineral? Ou você pode pesquisar adubos ricos em micronutrientes. E aí você vai anotar quando você fez isso com a planta, tá bom? Detalhe que eu sempre falo, isso é aqui no meu cultivo. Tem outras formas de adubação, tem outros adubos que as pessoas usam, tem várias coisas que a gente vai aprendendo quando a gente vai cultivando, aprendendo com os outros, aprendendo em canais, lendo bastante, procurando ler e saber mais sobre. Mas aqui eu faço dessa forma e tá dando certo. As minhas suculentas estão enraizando bem, estão se desenvolvendo bem, tá bom? E, mais uma vez, testa aí para você ver se vai dar certo para você. Ou se o método que você está usando de adubação já dá certo, continua com ele, tá legal? Mereço um like, não mereço? Deixa um like aí, porque agora vai a última dica que eu tenho certeza que também vai te ajudar. Deixa um like para mim e se você puder também compartilhe esse vídeo, eu agradeço. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que esse aqui é um sonho realizado, tá vendo? Olha só, essa é a minha Echeveria Fantastic Fountain, ou Fonte Fantástica. Olha que linda! Eu sempre vi na internet e achava uma suculenta maravilhosa. Conforme ela vai crescendo, ela vai formando um formato com as folhas dela, parecendo uma fonte mesmo. E eu consegui, veio com essas duas rosetas, comprei lá na Suculentas Jundiaí, que eu tô devendo um vídeo, né, que eu fui, mostrei a comprinha, mas em janeiro eu vou fazer um vídeo lá que eu vou estar de férias, vai ser mais tranquilo. Elas não vendem pela internet, você tem que ir lá no presencial para comprar, mas elas têm suculentas lindas e incríveis e eu consegui a minha Fantastic Fountain lá. E é sobre isso essa quinta e última dica. Não desista porque você perdeu várias suculentas. Eu perdi muita suculenta e outras plantas também, porque agora que eu tô mais voltada para suculentas, mas o começo do meu jardim foi com plantas, com folhagens, que depois eu entendi que também não dava para ter aqui, porque meu quintal bate muito sol. É muito ensolarado e eu só tenho um telhado para proteger as plantas que precisam dessa proteção maior. Então, até posso ter folhagens, mas folhagens que suportam luz e bastante sol. E no começo eu não sabia disso, tadinha, perdi muita folhagem, perdi muita suculenta também, por colocar em lugar que não era para colocar, por colocar só em terra, por não regar direito, não fazer adubação, porque uma vez procurando sobre cuidados, falava que suculenta não podia adubar, porque no ambiente que ela ficava não tinha adubação. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Não desista. Eu vejo que tem muitas pessoas que entram nos vídeos e falam: mas eu não tô conseguindo cultivar. Mas eu tô quase desistindo, já perdi. Isso faz parte do processo de você cultivar. Isso faz parte da sua aprendizagem no seu jardim, no seu cultivo. Eu costumo falar que todo mundo que cultiva plantas tem um pouco de cientista, porque a gente tem que observar e tem que experimentar muita coisa até ver que deu resultado, até ver que aquilo deu certo para a planta. Quando eu comecei com Echeverias assim, eu comecei com a Echeveria Black Prince.
Eu sempre falo, foi a minha primeira Echeveria. Essa daqui é uma mudinha da Roseta mãe que eu tenho. Eu tenho várias Black Princess aqui no quintal. E eu amo essa Echeveria. Eu adoro colocar ela em arranjo, porque ela dá uma diferença, né, ó, de cor, de tudo. É muito prolífera, é muito fácil de cultivar. Mas no começo, nossa, coitada dessa Echeveria. Ela sofreu bastante, ela foi parar em lugares que não era para parar, ela foi parar em vasos que não era para parar. Ela é uma sobrevivente e depois que eu comecei a cultivá-la direito, a dar os cuidados necessários, foi quando ela começou a me presentear também, que é muda para todo lado de Echeveria Black Prince aqui. Assim como todo mundo, eu também comecei com essas sedum bronze, que é muito fácil de cultivar. E, gente, não importa se é comum, não importa se é baratinha, não importa se você encontra na feirinha, ou no mercado, ou no viveiro, que tem suculentas mais raras. O importante é o amor que você tem por cultivar plantas. Valorize aquilo que você tem. Se você só tem as comuns, valorize as suas comuns. Elas são lindas também. Essa daqui é uma Francesco Baldi. É uma mudia que eu coloquei faz pouco tempo aqui, então ela ainda tá se adaptando nessa jarrinha. E olha só, elas são coloridas, elas são bonitas, elas são fáceis. Quando eu digo fácil, não é para abandonar a planta, é que ela é fácil de cultivar, ela é mais resistente a pragas, a doenças. A gente sempre tem aquela que é um desafio também, que às vezes você pensa que pela beleza vale a pena investir. Uma que eu falo que eu não compro mais também é essa daqui, Echeveria Angel, porque misericórdia. Como essa daqui gosta de cochonilho, ou ao contrário, né? As cochonilhas gostam dela. Então, é uma suculenta linda, mas se você falar pra mim, ah, você quer um vasão cheio de Echeveria Angel? Não, não, não. Eu prefiro 1000 vezes um vasão cheio de Black Prince, de Graptocedum bronze, porque são muito fáceis e são lindas também. Você encontra em qualquer lugar e um preço acessível. E valorize aquilo que você tem e saiba que em algum momento você vai conseguir realizar seus sonhos e suculentas também. Mas deixe essas suculentas mais caras, mais raras, para depois quando você tiver mais experiência. É uma outra dica, uma dica bônus aí para você. Porque é um dinheiro que você investe na planta. Essas plantas não são tão baratas e a gente não está vivendo um momento propício a você ficar esbanjando dinheiro ou perdendo dinheiro. Então, primeiro comece sim com essas lindas, lindas, olha, linda, 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 fofa, linda, comum. Vai pegando jeito, vai pegando experiência e aí sim, depois com o tempo, você passa para essas suculentas mais raras e mais caras. E mesmo assim, com experiência, com muito tempo de cultivo, é garantia que você não vai deixar uma suculenta dessa morrer? Não. Muitas coisas podem acontecer no seu jardim. Pode ter ataque de pragas, pode ter uma doença, pode dar alguma coisa errado, pode aparecer, sei lá, pode acontecer tanta coisa, uma lesma pode passar e comer. Então, assim, fique preparado para perder plantas, para aprender com essas percas e para tentar de novo. Não desista, porque você ter verde em casa é você ter vida. É um ser vivo que precisa de carinho, de cuidado, de atenção. E você aprende muito, muito com as plantas. Elas são uma terapia para mim e, na verdade, elas me dão muito mais do que eu dou para elas. Então, por isso, não desista, não fique desanimado. Tente, 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 que uma hora você vai conseguir cultivar, vai ter suculentas lindas e vai poder também ter uma coleção imensa e com muitas variedades. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas que eu dei para vocês. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu faça um outro vídeo falando sobre algumas outras coisas que eu não falei aqui, deixa nos comentários para mim. Eu vou tentar pesquisar, se eu não souber, eu vou montar um vídeo futuramente, se for bastante gente falando sobre, tá? Então, pode colocar nos comentários que eu faço questão de responder e ver se depois eu consigo fazer um vídeo para vocês. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!